Isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital, diretamente aqui dos estúdios da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com apoio do nosso colega Otávio e do nosso colega Bruno. E nesse começo da nossa temporada de 2025, a gente acabou optando por resgatar alguns artigos de 2024 que a gente não teve tempo de apresentar, mas que a gente entende que sejam interessantes e que valham a pena a gente fazer uma discussão. Então, hoje, mais uma vez aqui com o nosso colega Marcelo, que vai fazer a discussão junto com a gente. Eu queria já aproveitar para pedir aos que têm interesse em participar ou acompanhar essas discussões, se inscreverem no nosso canal e acionarem o sininho ali para receber as notificações toda vez que um novo episódio for ao ar. Então vamos lá, Marcelo, o que você trouxe hoje para a gente fazer a discussão? Fala, pessoal. Hoje eu trouxe um artigo aí que foi publicado no New England em dezembro do ano passado, que inclusive fez parte daquela coletânea que o New England publica todo final de ano, dos artigos mais relevantes aí lançados ao longo do ano todo, e não só pelo tema, que é extremamente importante, mas também pela metodologia do estudo, que foi uma metodologia que tem ficado cada vez mais frequente dentro da prática clínica e que eu acho que é importante a gente ter uma noção para ter uma boa análise aí do que está sendo colocado. O estudo ele fala sobre tratamento com antibiótico nas pacientes com infecção de correntes sanguíneas, entre fazer o tratamento de 7 ou 14 dias, como já é aí recomendado na maior parte da literatura médica disponível. Ele foi lançado agora em dezembro e, basicamente, só estamos tendo uma dificuldade técnica aqui. Aí, o que motivou o estudo, então? Existe uma incerteza sobre a duração adequada do tratamento para os pacientes com infecção de corrente sanguínea. Alguns quadros de infecção de corrente sanguínea, por alguns germes específicos, ele já tem uma consolidação bem específica na literatura, mas com relação à maior parte das infecções, isso ainda é muito incerto, com estudos prévios aí sendo discordantes nas suas análises finais. A pergunta do estudo basicamente foi se o tratamento de infecção de corrente sanguínea durante 7 dias não é inferior ao tratamento durante 14 dias, e se o tratamento com 7 dias ele reduziria a exposição aí aos antimicrobianos, as complicações dessa exposição prolongada e também a indução de resistência bacteriana. Então, basicamente, o estudo, ele é um estudo de não inferioridade, a gente já vai abordar um pouco mais sobre esse tipo de estudo, quando terminar a apresentação do artigo, e basicamente a população desse estudo foi de 3.608 pacientes, sendo que 1.814 receberam 7 dias de antibiótico e 1.794, 14 dias de antibiótico. O critério de inclusão, basicamente, era ser adulto e ter uma internação para tratamento de infecção de corrente sanguínea com culturas positivas, e o mais importante aqui eram os critérios de exclusão, que tipo de paciente não entrava para a randomização nesse estudo. Então eram pacientes imunocomprometidos, seja por doenças imunossupressoras ou por uso de medicações que são imunossupressoras, pacientes com infecções que precisam já, documentado em literatura, de um tempo de antibiótico terapia prolongada, então, por exemplo, osteomielite, infecções de próteses, endocardite bacteriana, entre outras infecções que seguem esse padrão. Pacientes que apresentavam hemoculturas positivas, mas com germes sugestivos de contaminação daquela cultura, e pacientes que apresentavam hemoculturas com Staphylococcus aureus, porque esses pacientes, as estafilococcemias, elas têm todo já uma determinação de como se tratar e como prosseguir a investigação nesses casos, e alguns pacientes que apresentavam hemoculturas com germes muito atípicos de terem crescimento aí no ambiente hospitalar. Teve um segmento de 90 dias, porque basicamente o desfecho, a análise era mortalidade, o desfecho primário aí nos 90 dias pós-positivação das hemoculturas. A população do estudo, a idade média era de 70 anos, era um predomínio de homens, as mulheres perfaziam aí 46,7%
dos pacientes que entraram no estudo. A infecção mais frequente foram as infecções de trato urinário, aí quase 42%, mais de 42% dos pacientes, e a bactéria que foi mais isolada ao longo de todo o estudo foi a E. coli, com 43,8% aí de representações. Então, basicamente, o desfecho primário era uma mortalidade em 90 dias. Esse estudo optou, como análise estatística, utilizar uma margem de não inferioridade de 4%, que a gente já vai aprofundar um pouco sobre essa discussão. E, basicamente, na análise do estudo, ele divide nessa tabela que a gente pode ver aí nesse slide em duas principais categorias, que é o grupo Intention to Treat, então intenção de tratar, e o grupo Per Protocol, que é o grupo por protocolo. Explicando rapidamente a diferença para a gente entender por que existem esses dois grupos aí na avaliação, o grupo Intention to Treat, basicamente, ele acomoda, ele faz parte da análise dele todos os pacientes que foram randomizados para aquele grupo. Então, independente se o paciente cumpriu todo o protocolo que foi desenhado para o estudo, se ele foi randomizado naquele grupo de receber 7 dias de antibiótico, ele vai entrar na análise estatística global dessa avaliação. Na literatura isso é colocado que é muito mais fidedigno com relação à análise real da população, porque quando a gente vai fazer o tratamento na beira-leito, muitas vezes a gente não consegue seguir o protocolo para todos os pacientes, mas isso pode subestimar um pouco o resultado final que o estudo chega. Agora, o per protocol, por protocolo, são os pacientes que seguiram estritamente aquele protocolo, ou seja, que não houve descontinuidade do tratamento ou não houve nada que impedisse que o protocolo fosse cumprido do começo ao fim. Isso diminui o número de pacientes, mas pode superestimar o benefício daquela intervenção. Mas quando a gente vai avaliar os resultados principais, avaliando o desfecho de mortalidade em 90 dias, nós conseguimos notar aí pela tabela que tanto nos dois grupos, tanto os pacientes que foram randomizados para cada um deles, quanto aqueles que cumpriram o protocolo adequadamente, a gente tem resultados que dizem que tratar esses pacientes por 7 dias de antibiótico é não inferior do que o tratamento por 14 dias. Ou seja, a comparação entre tratar por 7 e por 14 dias, ela acaba ficando semelhante entre os dois grupos de pacientes que foram estudados. Tá? Com relação às limitações do estudo, são algumas limitações que são inerentes aos estudos de não inferioridade, então, basicamente, não existe um grupo placebo para você comparar. Você está comparando um tratamento padrão com um tratamento novo, não com um placebo especificamente, mas isso acaba sendo, basicamente, o desenho de um estudo de não inferioridade, ele já contempla isso, como a gente vai discutir posteriormente. E a conclusão desse estudo, que ele é conhecido como estudo Balance, é que a estratégia de tratamento com antibióticos por 7 dias não foi inferior a uma estratégia de tratamento de 14 dias nos pacientes hospitalizados com infecção de correntes sanguíneas causada por uma gama aí de patógenos e amplos focos aí primários de infecção. Isso aí, muito legal, Marcelo. Acho que de fato é um estudo que merece entrar aí no hall dos melhores, mais interessantes aí para medicina hospitalar do ano passado, que acho que foi um ano que teve bastante estudo relacionado a infecções antimicrobianas, tal. Foi um ano legal nesse sentido. Eu acho que teve uma coisa que chamou a atenção, que foi interessante, acho que até pelo tamanho da amostra que ele conseguiu, que ele não usou desfecho composto, né? Então ele foi num desfecho de fato de mortalidade, ele conseguiu mostrar que dá para usar e é não inferior, né, com um desfecho primário. E depois a gente vai dar uma discutida em alguns desfechos secundários, mas que têm uma significância um pouco mais marginal, digamos assim, apesar de ter algumas coisas interessantes. Mas antes disso, fala para o pessoal, bem resumidamente, assim, em que situações que a gente usa esse tipo de desenho de não inferioridade e como que funciona essa história
margem de não inferioridade, que você falou que ele optou por uma margem de 4%. Como que a gente avalia isso no estudo, né? Eu acho que isso é uma das questões mais importantes de se entender para a interpretação do artigo. O estudo de não inferioridade, basicamente, ele é escolhido quando você já tem um tratamento padrão para determinada patologia e você quer comparar se o tratamento que você está propondo é não inferior ao tratamento padrão. É um estudo que é muito feito na área da oncologia, quando você tem quimioterápico padrão ouro para tratamento de determinada neoplasia, mas você está testando um outro tipo de quimioterápico, por exemplo, e o que você quer entender não é se o que você está testando é melhor do que o outro, mas se ele é não inferior aos resultados que o tratamento padrão coloca. Além da área oncológica, isso foi bem estudado recentemente com os novos anticoagulantes orais, que não são tão mais novos assim, né? Mas com a comparação com a varfarina, que sempre foi padrão ouro para tratamento de diversas situações aí relacionadas tanto a taquiarritmias ou a tromboses venosas aí. E isso tem sido cada vez um modelo de estudo mais estudado, visto que a gente já tem estabelecido padrões ouros para diversas patologias. E quando que eu penso em fazer um estudo de não inferioridade? Quando eu tenho uma proposta ou de alguma intervenção mais barata, ou com menos efeitos colaterais, e que eu quero avaliar se isso está comparável àquilo que já existe de padrão ouro. E a margem de não inferioridade, ela vem justamente nesse contexto. O que seria a margem de não inferioridade? A margem de não inferioridade é uma porcentagem que é estabelecida previamente ao início do estudo e que eu falo que se a minha medicação que eu estou testando, ela for comparável em até X% à medicação que é padrão ouro, eu ainda tolero essa medicação, eu vou considerar ela não inferior. Então, esse X% é um valor que ele é estabelecido, seja por estudos prévios que já foram feitos de comparação desse padrão ouro com placebo, para entender qual que é o risco de não utilizar o padrão ouro, seja um valor que é determinado pelos pesquisadores no momento que eles vão sentar para discutir a pesquisa, e geralmente esse valor de não inferioridade, ele é um valor que é determinado na literatura, caso você não tenha um dado substancial, de ser de 10%. Então, a maior parte dos estudos de não inferioridade, eles consideram como se essa medicação for 10% pior do que o padrão ouro, eu ainda tolero utilizar essa medicação, eu vou considerar ela não inferior. Nesse estudo que foi publicado no New England dos antibióticos, eles utilizaram uma margem de não inferioridade muito menor, de 4%, o que eleva ainda mais o grau de confiabilidade nos resultados obtidos, porque eles estão considerando que você pode ter no máximo uma diferença de 4% entre o tratamento estudado e o tratamento padrão ouro, para esse tratamento estudado ser considerado não inferior. Tá? Então, é basicamente isso. A gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é um link do próprio New England, que ele explica muito didaticamente o que é a margem de não inferioridade e como ela é determinada. Então, vale a pena assistir, tem cerca de 4 minutos e é muito bom para entender essa parte também. Isso aí, maravilha. Isso acho que é um dos pontos fortes do estudo, né? Ele usou uma margem de inferioridade mais conservadora, de não inferioridade mais conservadora do que até os estudos anteriores em relação a essa história da duração do antimicrobiano, né? Eu queria só pontuar duas coisas nos desfechos secundários, se a gente puder colocar a tabela na tela. Os desfechos secundários, eles parecem relativamente discretos, e de fato são, mas a média de dias no hospital, quando você tira um dia da média de internação, em muitos hospitais que tem uma média de internação de 6, 7, às vezes 8 dias, um dia a menos no hospital é um tempo razoável do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de organização do sistema. Então isso foi um dado que me chamou a atenção. E o outro ponto
é você ter 5 dias a menos de uso de antimicrobiano. E a gente sabe que hoje tem alguns antimicrobianos que têm um custo bem elevado para o hospital e para os sistemas de saúde, quando a gente está no SUS, coisa. Então, você economizar do ponto de vista financeiro do sistema 5 dias de antimicrobiano, eu acho que é um desfecho secundário que é interessante, vale a pena a gente considerar também, né? E aí, Marcelo, tem uma outra tabela no estudo que mostra dá uma geral de análise de subgrupos. Sim. Mostra pra gente o que ele achou. Eu acho que essa tabela é interessante também, porque ela coloca um pouco sobre essa questão do que é o não inferior, né? Então, só para a gente observar a linha tracejada, que lá inferiormente a gente vê o número 4, essa é a margem de não inferioridade, de 4%. Então, tudo que tiver à esquerda dessa margem, quando a gente está olhando para a tabela, é porque é considerado que o resultado não foi inferior ao padrão ouro de tratamento. Tudo que estivesse aproximando dessa linha tracejada vertical na tabela é porque está proximamente a ser considerado inferior, mas ainda continua não inferior, tá? Então, se a gente for analisar com relação tanto a infecções, tanto adquiridas na comunidade quanto no ambiente hospitalar, o tratamento de 7 dias de antibiótico nesse estudo ele foi não inferior, com uma margem de segurança bem significativa, né? Além de ficar abaixo dos 4%, ele também ficou abaixo do zero aí, quando a gente vai avaliar a diferença aí de risco, né? Se a gente for avaliar também com relação à unidade hospitalar, seja ambiente de UTI, seja de ambiente de enfermaria, a gente também tem uma positividade aí do estudo, né, de tratamento de 7 dias comparado com 14 dias no quesito de ser não inferior, mas notando que os pacientes que estavam em unidade de terapia intensiva, apesar de ser não inferior também, eles estão muito mais próximos ali do zero do que os pacientes em ambiente de enfermaria. É a mesma situação quando a gente vai avaliar aí usos de vasopressor ou de inotrópico, o score de Apache, o score de fragilidade, que se a gente for ver o score de fragilidade, pacientes mais frágeis, eles quase atingem a margem de não inferioridade ali de quase por 4%, né? Que eu acho que são dados significativos também e que isso talvez implique quando a gente vai fazer a análise individual do nosso paciente à beira-leito ali, né? Em optar por 7 ou 14 dias. E outro dado bastante interessante dessa tabela é com relação às fontes de infecção. Então, a gente pode ver que a maior parte das infecções de corrente sanguínea, elas estão relacionadas com infecções do trato urinário e, basicamente, infecções intraabdominais e pulmonares aí. As outras categorias de infecção, elas acabam tendo um número menor de pacientes se a gente for comparar com o nosso N total aí do estudo. E se a gente prestar atenção, pacientes com infecção de corrente sanguínea associada a catéter e de foco indefinido, eles estão muito mais próximos da margem de 4% do que as outras fontes de infecção primária. Então, eu acho que são informações que a gente também precisa levar em consideração ali à beira-leito. Tá? E com relação aos patógenos, foi um estudo que identificou muito mais infecção de corrente sanguínea por gram negativos, mas também tivemos representantes de gram positivos aí, principalmente streptococos, né? Lembrando que os pacientes com Staphylo aureus foram excluídos do estudo por razões de outros protocolos de tratamento. E eu acho que uma coisa bem legal é que, assim, que a gente precisa entender quando a gente vê esse estudo, é que o estudo ele está nos mostrando que tratar 7 dias pode ser suficiente, mas ele não consegue provar que é superior a tratar 14 dias. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração por conta da metodologia que ele foi feito. Se a gente quisesse provar que seria superior, a gente teria que fazer outra metodologia de estudo aí. Isso aí. Maravilha. E aí, para a gente finalizar aqui, o que esse estudo muda na tua prática, na beira do leito, no teu dia a dia ali no hospital? Não, eu acho que a principal questão é ter muito mais segurança para, na hora que eu estou avaliando o meu paciente ali no ambiente hospitalar, de ter segurança de tratar uma infecção de correntes sanguíneas por 7 dias. Ao invés de estender, às vezes desnecessariamente por 14 dias o tratamento,
Porque alguns estudos prévios tinham mostrado que talvez tratar 14 dias fosse o necessário, mesmo sem ter um desenho interessante de estudo, sem chegar a conclusões muito solidificadas. Aqui a gente tem um pouco mais de segurança, mas como todo estudo, a gente precisa ter também um cuidado em saber que, às vezes, o nosso paciente que a gente quer tratar 7 dias, ele não está contemplado aqui dentro. Que talvez a gente tenha que fazer uma avaliação um pouco mais ampla e aumentar o tempo de antibiótico terapia nesse contexto. Mas, com certeza, a questão da segurança, de diminuição de permanência hospitalar, de indução de resistência, tudo isso a gente pode estar ganhando aí, inclusive de custo com antibiótico e com internação prolongada desnecessária, com essa publicação aí. Isso aí. Eu acho que tem alguns pontos aí, né, no final da linha. Eu acho que esse estudo dá bastante segurança para a gente, principalmente nos pacientes com infecção urinária, por germe gram-negativo, a gente tentar limitar o tratamento a 7 dias. É lógico que aquele paciente que eu estou tratando e no 7º dia de antimicrobiano, ele ainda tem sinais clínicos de resposta parcial ou de não resposta ou de alguma complicação, esse é o paciente que eu vou avaliar de estender a terapêutica e procurar complicações relacionadas à infecção. Mas eu acho que ele é um bom ponto de partida para a gente tentar tratar os pacientes, principalmente com gram-negativo, limitados a 7 dias e fazer uma avaliação na tentativa de diminuir o uso de antimicrobiano, né? Com certeza, e só pontuar uma última questão do desenho de estudo, né, com relação ao estudo de não inferioridade, eu acho que isso tende a ser, inclusive, algo que se torne mais frequente dentro da literatura, nesse contexto mesmo, de diminuir intervenção desnecessária, de diminuir tempo de internação hospitalar, de diminuir custos exorbitantes que não têm necessidade de serem feitos. Então, acho que é importante aí se aprofundarem no desenho metodológico para conseguir fazer essas análises. Ano passado teve outros estudos do New England, inclusive, que foram feitos, publicações, né, que os estudos foram feitos com esse conceito de não inferioridade que vale a pena revisar aí para saber interpretar. Isso aí, espero que vocês tenham gostado da discussão, acho que foi muito legal, é um artigo que de fato tem um bom impacto aí. E por hoje é isso. Em breve, novos episódios aí do nosso Journal Club. Lembrando, para quem tiver interesse, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho ali, que vocês serão avisados.